Como é que a inovação pode ajudar a área de saúde? Como que as pessoas podem ser beneficiadas por ela? Eu sou o Fábio Pando e você está no New Horizons, uma série de entrevistas que nós colocamos aqui pessoas de diferentes perfis para discutir sempre sobre o mesmo tema, que é inovação. Nós começamos essas entrevistas no dia 3 de junho deste ano e hoje nós vamos já para a 32ª entrevista. A cada momento nós entrevistamos pessoas que têm um histórico diferente, entrevistamos executivos, empresários, profissionais liberais, educadores, profissionais da área de saúde. Então, o que nos dá a possibilidade de discutir esse tema que é inovação sob diferentes perspectivas. Hoje nós vamos entrevistar André Raduan. André Raduan é o presidente da IOP, Instituto de Oncologia do Paraná. Ele foi diretor-geral e membro de conselho de administração de diferentes empresas, como Embeleze Salum, Unimed Curitiba, Maison Brasil, Amway do Brasil, Arjo Wings e Dupont. Então será uma entrevista interessante porque ele é um executivo que teve a oportunidade de conduzir diferentes empresas e hoje está à frente do Instituto de Oncologia do Paraná. Então vamos esperar aqui a conexão com o André, que já está aqui. Vamos pegar aqui. Só a questão aqui da comunicação, da conexão, que a gente sempre, né? Dependendo do dia, tem dia que está melhor, tem dia que está pior. Então vamos aguardar aqui o André. Estou aqui falando com ele. Ele já me respondeu. Estamos só aqui esperando a conexão dele. Um pouquinho de paciência aqui, a gente já começa. Enquanto isso, enquanto ele se conecta, lembrando para as pessoas que estão assistindo, que todas as entrevistas ficam em nosso site, no www.horizonconsulting.com.br. Você entra logo na homepage e tem as opções, você procura lá no canto direito, tem lá New Horizons. Basta clicar, você desce um pouco e já verá todas as entrevistas realizadas, né, gravadas, e também a programação das próximas. Então nós temos já a programação aqui do mês de setembro, já quase finalizando, e já temos também todas as contratadas, as combinadas do mês de outubro. Então sempre com esse mesmo perfil. Então vamos aqui colocar o André Raduan 3, adicionar. Já está entrando aqui. Pronto. Tudo bem, André? Boa noite, Fábio. Um prazer e uma honra estar contigo, viu? Opa, eu que agradeço sua gentileza, sua atenção com a gente. É muito legal tê-lo aqui, né? Dado a sua experiência, né? Grande experiência como executivo em diferentes empresas e agora à frente do IOP, Instituto de Oncologia do Paraná. Então, muito obrigado pela sua atenção, André. Eu que agradeço e a todos que estão aqui conosco também. Legal. Muito bem. A gente sempre tem aqui, né, o nosso tema de discussão é inovação e nós temos um combinado de fazer essa conversa em 30 minutos, ou seja, nós vamos até as 19 horas. Né? Esse foi o modelo que nós identificamos, né, para que não tomar muito tempo dos entrevistados e das pessoas que nos assistem também. De modo que a gente já vai direto ao assunto. Como nós temos pessoas de diferentes perfis aqui, eu queria que você contasse um pouco o que é o
o Instituto de Oncologia do Paraná, qual que é o seu papel aí, só para as pessoas terem uma noção do que você está à frente agora. Claro, perfeito, Fábio. Bom, o Instituto de Oncologia do Paraná é uma rede de clínicas de oncologia, ou seja, Uhum, fazemos tratamento com pessoas que se acometem do câncer. Eu acho que a clínica mais conhecida no Brasil para dar alguma referência é a Oncoclínicas, que é uma grande rede também, um concorrente, mas que é um mais popular a nível de Brasil, diria assim. Então é uhum, isso. Meu papel aqui, eu sou o CEO da holding, temos 3 empresas, a rede de clínicas, por sinal é uma rede de clínicas que pertence à rede Einstein de oncologia e hematologia, são só 4 clínicas no Brasil, ou rede de clínicas, uma em Salvador, que pertence à rede Einstein, uma em Manaus, uma em Brasília e nós no Sul. uhum, Aí temos uma segunda empresa que é um termo técnico chamado hospice, que ninguém conhece. Basicamente, imagine um hospital para cuidar dos doentes. É até triste de comentar isso que eu vou dizer, que uhum, não, onde quando não tem mais salvação. aham, Então, por que criamos isso? Porque muitos doentes acabam falecendo jogados dentro de uma UTI. Então, uhum, é um ambiente humanizado. Imaginem uma casa no Morumbi, toda arborizada, com orquidário, carpas, uhum, ambiente artístico, e a família pode conviver todos os dias. De fato, é uma casa onde uhum, tem uma convivência humanizada e intensa. Esse é um segundo negócio. E o terceiro negócio é um laboratório de medicina diagnóstica focado em biologia molecular para que você consiga, de acordo com a mutação genética do doente, do paciente, você encontrar a melhor droga para ela, de acordo com a faixa etária, a raça, a pele e uhum, assim por diante, e aí você consegue ser assertivo. De uhum. forma resumida, é isso. Uhum. Legal. É claro que a gente vive aqui, né? Nós estamos passando todos nós, os brasileiros, e não só os brasileiros, mas todas as pessoas, né? Em vários países, lamentavelmente, com essa pandemia, e a gente quase que esqueceu que existem outras doenças, né? Porque só se falou da pandemia. E é interessante, né, saber que existem empresas, existem profissionais da saúde que se dedicam a um tema tão complexo quanto a oncologia, tá certo? E Sim. então, e assim, esta é uma área, né, André? Quando a gente fala de inovação, a Hum. área de oncologia é uma área que vive a inovação, não? Diariamente. Acho que um belo exemplo, de novo, nem vou citar o nome da empresa, porque o objetivo aqui não é fazer propaganda. O nosso laboratório de medicina diagnóstica, quando a gente fala de biologia molecular, essa é uma inovação que eu vou descrever agora muito importante. Então, repito, vamos ver, você tem 50 anos de idade, pele branca, a descendência alemã e italiana, e tem um câncer de pulmão. Tá, aí você pega o gene, verifica a mutação genética, e aí joga num banco de dados onde você pega o histórico global, não só do Brasil, com Aham, essa, esse tipo de pessoa, com essa raça, etc., com essa mutação genética, com câncer de pulmão, 99% dos cases que deram certo foi com esta droga. ah, Então, isso é muito mais assertivo. Então, por exemplo, se você cai no SUS, não que o SUS não seja bom, mas eu estou dando um exemplo onde ele não consegue entregar o serviço. Bom, câncer de pulmão é essa droga. certo. Começa a te tratar, não está dando certo. Bom, então troca a droga, tenta outra. Troca a Uhum, droga, tenta outra. Se uhum, você faz nessa modalidade que eu disse, a chance de você conseguir recuperar o paciente e salvá-lo é enorme. Então, isso é uma inovação, inclusive é a tendência global. E o que inclusive só varia entre os laboratórios é a quantidade de genes que você consegue colocar num teste, ou seja, mais ou menos assertivo. E essa é a grande tendência. E falando em inovação,
Já existem alguns laboratórios, naturalmente, fazendo biologia molecular, todos os de ponta. Mas eu visitei um que me chamou a atenção. Também não vou, foi semana passada, Uhum. que me intrigou, porque ele era um laboratório pequeno, era e é pequeno, e conseguia se destacar no meio de todos esses monstros, todo mundo conhece, populares empresas de capital aberto, DASA, Fleury, DB e assim por diante. Eu falei, mas como é que você consegue? Mas olha que interessante. Ele pegou todo esse histórico de pacientes ao longo da vida que ele já tinha tratado. Uhum. Além disso, trocou dados com esses bancos de dados globais e ele criou o primeiro software de inteligência artificial, onde eu não sou médico, então eu vou falar aqui de uma forma não técnica. O resultado do laudo sai, inclusive, separado pelos temas que os médicos analisam. Porque se você joga num banco de dados normal, ele dá a resposta, mas vamos dizer, imagina que a resposta é embaralhada, e aí um médico especialista vai ler e Ah, vai levar 2 horas para interpretar. uhum. Com esse Artificial Intelligence que ele fez, ou AI, como é o termo fresco, vamos dizer assim, né, para quem não fala inglês, o AI, o que que é isso, né? É. Então, a inteligência artificial, o próprio software ele já dá em módulos a forma resumida, e aí o que que acontece? Em vez de ele ter para 1.000 exames, só para dar uma unidade, 10 médicos, ele tem um. Então, ele é o Uhum. único laboratório que conseguiu desenvolver isso, tanto que quem entrou de sócio investidor na empresa dele foi o proprietário da TOTUS. Ou Ah, seja, um laboratório que, na verdade, virou uma empresa de software. Ele falou uhum. assim, André, eu não sou mais um laboratório, Olha porque só. as máquinas você compra, né? O corpo clínico você também consegue pagar de Uhum. acordo mais ou menos caro, de acordo com os Sim. medalhões que você tem. Mas eu sou a única empresa nas Américas que desenvolveu esse software pela experiência e tal, e por isso que eu estou, inclusive, à frente desses grandes laboratórios em Uhum. alguns desses nichos de biologia molecular ou leucemia. Então, você vê que dá para inovar e bastante, né? Olha só. E é assim, para quem não, né, felizmente nunca teve a É, experiência de passar por um tratamento desse, ou ter um parente, um amigo que passou por esse difícil desafio, as pessoas acham, né, que o câncer é um só. E não é, né? E mais, os organismos reagem diferente, como você falou. Você tem tipos, né, de pessoas e tal, que reagem de um jeito e cada organismo reage de um jeito de acordo com a droga. Então, o grau de complexidade, que eu acho que, assim, eu também não sou médico, né? sim, Mas, assim, você tem dois fatores, né? Você ter uma detecção do problema de forma muito precoce, tá certo? E você acertar na medicação. Porque sim. essa, como você falou, o exemplo que você trouxe do SUS, de ficar no tentativa e erro, é um problema que você não pode adiar, tá certo? É um problema que, sim, é uma luta contra o tempo, não é? E aí a pessoa morre, em resumo é isso, Então, né? A pois pessoa é, morre. pois é. Por isso que a taxa de mortalidade é tão grande de câncer no SUS, né? Uhum, Comparando. E uhum, mesmo também, não necessariamente é só no SUS, né? Se uhum. você não vai para esse caminho de você analisar as mutações genéticas, porque no final o que é o câncer, né? Uma alteração, uma mutação genética, É, né? Então, o que que aconteceu para estar dando errado aqui? E aí hum, você consegue ser mais assertivo, né? é. André, e como é que vocês conseguem, aí no Instituto de Oncologia do Paraná, assim, manter essa... O corpo clínico a gente já imagina, né? Porque o médico hoje não, desde sempre, né? Se ele não se atualizar, ele rapidamente fica totalmente fora do mercado. Mas você tem todas as pessoas todos os colaboradores, né, que trabalham com vocês, dado que as coisas evoluem muito rápido, né, não só como você falou diagnóstico, mas também as Isso. drogas, equipamentos.
como que se vocês conseguem manter esse pessoal sempre atualizados? Porque a cada semana sai um artigo novo, sai uma droga nova, né? Como é que vocês fazem para lidar com esse F5, né? Essa atualização da Uhum, inovação para uhum. todo mundo? Eu adorei o F5. Mas vamos lá. Claro, fácil não é, mas são dois grandes vetores e fatores. Você tem que ter contato próximo com a indústria, ou seja, com os Uhum, fabricantes dessas drogas, que naturalmente vão lhe manter atualizados sobre uma tendência que deve estar para surgir, uhum, né? E também o que acabou de surgir. E com isso também eles trazem as drogas e os protocolos. Bom, uhum, esse é um ponto, mas naturalmente tem um conflito de interesse, porque tá uhum, bem, a droga é nova, a droga é igual, é diferenciada, mas o laboratório A quer me convencer que a droga A é melhor do que a droga B do outro laboratório. Então, uhum. uma coisa é estar em contato, e não são tantos, né? Porque afinal são É, oligopólios. é verdade. Não tem tantas empresas, você tem 10 empresas para estar em contato e Sim. todas elas têm contato permanente com as clínicas maiores ou menores, de forma direta ou indireta. Claro, se é uma clínica direta, ainda hoje eu tive reunião com 6 pessoas da Bristol, né? Uhum, Ocorreu isso hoje e esse tema acaba acontecendo. A segunda coisa, naturalmente, o corpo clínico se atualiza nos congressos médicos, etc. E eu acho que uma terceira vertente, muito importante, se a clínica oncológica pode ter, poucas têm, é um centro de pesquisa, ou seja, um ah, outro CNPJ, aham, onde, porque se o laboratório vai lançar uma droga, concorda? Vai lançar essa droga. Para que a droga seja validada, você precisa fazer o quê? Os testes em seres humanos. uhum. Naturalmente, você não vai usar o ser humano como uma cobaia, não é isso que eu estou dizendo. Claro, claro. Mas se você está num tratamento de alguém, como é que isso ocorre? Você está tratando alguém, você fez o exame de biologia molecular, disse que era aquela droga M para usar, mas não está dando certo. E tem um laboratório e vem e lança uma droga para pulmão, exatamente para aquela mutação genética. Aí Uhum, você oferece para o paciente e para a família, olha, você não quer participar? Já está no último uhum, estágio, né? Tem uma chance muito boa que isso dê certo, etc. e tal. E assim, você não só está perto de todas as atualizações do mercado, bem como você acompanha as reações adversas, o que está dando certo, o que não está dando certo, porque, claro, a droga não vai matar o paciente, simplesmente você vai perceber a curva de desenvolvimento dela versus aquela doença. Então, eu diria que essas três pernas são muito importantes, tanto que você pega o que é famoso para criança em São Paulo e já famoso no Brasil, o GRAAC. sim, Todo mundo já ouviu falar do GRAAC, até pelo dia do Big Mac, né? A Mac sim, Dia Feliz. Você isso. compra o Big Mac naquele dia, grupo de amparo e apoio à criança com câncer, ou de Uhum, recuperação, alguma coisa assim. Mas ele tem colado nele um centro de pesquisa, aham, entendeu? Que aham, faz com que ele, inclusive, tenha acesso também a muitas drogas de ponta. Só como um exemplo, a gente tem o mesmo aqui. uhum, Eu acabei não citando até por causa do nosso tempo, mas tem uma quarta empresa, que é um centro de pesquisa, para que esteja muitíssimo próximo da aham, indústria farmacêutica. uhum, que legal. E aí, como é que vocês tratam, né? Acho que né, todas as pessoas que estão nos assistindo aqui devem ter o mesmo pensamento. A gente claramente, né, como pacientes, clientes de laboratórios, hospitais, a gente nota é claro, né, a evolução, né, de tudo que diz respeito à saúde, tá certo? Seja preventiva, corretiva, então novas drogas, novos tratamentos, novos equipamentos, e isso, sim, ninguém tem dúvida. Como é que vocês tratam a questão da inovação para a humanização do relacionamento, né? Porque eu, já ao longo da minha vida, né, e acho que todo mundo aqui que já passou por médicos excelentes, mas ele lidava com a doença, não com o ser humano, né? Então era ele e a doença.
por acaso tinha um ser humano em volta da doença atrapalhando o trabalho dele. E isso daí é uma coisa. Eu não sei se hoje, né, nos cursos de medicina, tem uma cadeira que fala de relacionamentos humanos, mas parece que não. Parece Como é que que não. vocês lidam com isso, né? Porque essa é uma coisa que a gente vê também algumas poucas evoluções. Mas como é que esse tema é tratado aí? Não, excelente ponto. Sabe, até inclusive, se você perguntar quais foram os fatores que fizeram o IOP, não estando nos grandes centros, né, estamos em Aham. Curitiba, chegar onde chegou, estar entre as 5 principais clínicas do Brasil, eu até diria, não como frase de efeito, que realmente foi o fator de humanização, porque tem dois grandes fatores. Um é que os principais sócios estão dentro de um grande hospital, tipo um HC, Uhum. né? Isso Uhum. aí como profissionais, e onde eles conseguem, onde os médicos vão fazer suas residências enquanto estão na faculdade. Então, tecnicamente, eles conseguem pensar quem são os melhores e acabam trazendo para o Ah, IOP. Esse é um fator. Mais interessante, o valor principal da empresa, inclusive na hora de trazer alguém, é perceber se há esse trato humano, esse valor de humanização e não só técnico em quem está sendo trazido para cá. Porque isso são valores pessoais, você concorda? Ah, total, tem um estilo mais técnico? Não, eu prefiro falar a verdade, ser seco e direto. sim. Não estamos aqui para julgar se isso é certo ou se isso é Sim, errado, sim. Uhum. né? Mas, por exemplo, aqui esse profissional não trabalharia. Certo, entendi. Então, isso vai desde a faxineira, Uhum. né? Porque quem mais interage, inclusive, com o paciente não é o médico, É verdade. não é o médico, né? Quem mais interage é o técnico de enfermagem, depois a enfermeira. Uhum. Porque você vai fazer um processo de quimioterapia, Sim, né? Obviamente, a pessoa chega abalada, com medo, chorando, sim, sim. né? Então, está aqui dentro dos nossos valores assim, não se preocupe em fazer a infusão oncológica. Antes a pessoa tem que estar bem, chama para sentar, tanto que os planos de saúde não pagam, não estou reclamando dos planos de saúde, mas nós temos a nosso próprio custo psicólogas, né, para poder dar o trato mais humano, né, em todos os momentos, e também uma concierge que faz todo o apoio humano em que sentido? Do serviço, porque o abalo nessa notícia é muito grande. O Sim. paciente e o familiar não conseguem, olha, mas o médico prescreveu tudo isso aqui, você vai ter que trazer esses documentos, tem que fazer esses exames. Não tem cabeça para isso. Então É, você não. tem uma concierge Perfeito. que vai falar, deixa aqui que eu faço tudo para a senhora. O que que é? Não importa. Que Depois eu legal, ligo, hein? depois eu ligo para a senhora. Então, em cada unidade tem uma concierge, igual uma concierge de hotel. Sim, O que sim. que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo para você. Vai Pode cuidar da deixar, vou burocracia, vai cuidar. cuidar das coisas. Agenda. É porque realmente a pessoa, e às vezes nem a família, está com cabeça de lidar com isso, né? Então, cuida disso. Do tema da psicóloga, deixa à disposição, porque normalmente a primeira, existe uma resistência, né? Porque pô, eu não estou louco, eu só estou Uhum. doente, né? Essa é a primeira impressão da pessoa. Exatamente. Com o tempo, né? Com o tempo isso Isso. vai sendo diluído. Então, esse é o primeiro ponto da humanização, acho que acabei respondendo a sua pergunta. Mas mais importante, lembra que eu te Uhum. falei que a Sim. gente tem uma clínica para o término da vida, né, que é bem raro no Brasil. Uhum. Na Sim. Europa, se você digitar, chama Eu nunca hospice. ouvi falar, não sabia. Aham. É. Principalmente na Inglaterra. Então, são clínicas de paliativo. Uhum. Paliativo é quando você vai fazer algo paliativo é que não dá para resolver, certo? Ou seja, são os pacientes É, que não sim. têm mais solução. E isso bate Aham. em só 4 empresas no Brasil. E o mote de a gente criar não foi para ganhar dinheiro, foi humanização. Tanto que a gente só Uhum. tem 6 quartos Perfeito.
E com 6 quartos você não vai ganhar dinheiro. Então, olha que interessante. Lembra que eu te falei lá da casa Não. no Morumbi? Então, por exemplo, cada quarto, a decoração é Uhum. totalmente diferente. Totalmente quadros, cores, papel de Uhum. parede, porque não é um hospital, é a sua casa. Então, qual você gosta mais que está Entendi. disponível? Esse aqui, né? A cozinha é igualzinha à copa da nossa casa, para poder todo mundo comer junto. Tem TV, tem lareira, etc. e tal. Isso mais do que nunca, como é que se descreve um hospice? É um ambiente de humanização. Uhum. Ponto. Para Entendi. que o término da vida seja o mais humano possível. Então, tem a ver com a sua pergunta, por coincidência. Para você ter ideia, como isso só está começando no Brasil, nós somos o único hospice ah, no sul inteiro, e mesmo em São Paulo só tem 3 empresas. Uhum. Mas essa é uma tendência, tanto que nos Estados Unidos o número de leitos hospitalares caiu muito e o número de leitos de paliativos subiu Ah, muito, tá. entendeu? Aham. Porque não é que a família não quer levar a pessoa para casa. Veja, vamos dizer que você tem um filho, ele trabalha o dia inteiro Sim, sim, e sim, você sim. está acamado com câncer, como é Pois que você é. vai fazer? Não tem estrutura, Não, é, é. Isso é um entendeu? certo tabu ainda no Brasil, né? Ainda é um Isso, certo tabu. É, ainda você e começa a evoluir. Bom, primeiro, não tem estrutura. Segundo, poxa, mas eu não quero que papai ou mamãe faleça dentro de casa, eu não quero ficar com essa impressão aqui. sim, Tanto sim. você pode ver que as pessoas depois disso mudam de casa. É verdade, André, é verdade. Eu mudo de casa, essa casa eu não quero mais morar. Claro, Porque tem cada muita vez que eu passo lembrança, naquele quarto, sim, sim. né, entendeu? Então, esse é um motivo de você criar um ambiente humanizado. Claro que essa escolha é do paciente, não Claro, nossa. claro, claro, claro. Né? A gente não faz isso para ganhar dinheiro, a gente faz isso para o que que você prefere. Sim, Né? Tem família que prefere em casa, entendeu? Então você tem que dar as opções, porque é um claro. momento delicado, e se é delicado, a gente está falando aqui de humanização. De fato, se você digitar uma clínica hospice aí no Google, vai sair que é o ambiente mais humanizado possível, hoje uma tendência global. Olha só. Então, e falando nisso, né, eu ia perguntar dessas, para onde vai, né? Para onde vai, quais são as tendências, tal, no campo de inovação nessa área? O que que vocês conseguem enxergar, ver o que está acontecendo em outros países? Qual que é o caminho, né, pós-pandemia? O que está acontecendo? Você está falando da parte de humanização em Não, em hospice geral, ou não, em geral. geral? Em geral, é. No que diz Bom, respeito à inovação nessa área de saúde, né? Que, claro, claro, que diz mais respeito a vocês, né? claro. Em termos de tecnologia de drogas, há uma tendência enorme, tem 2 tendências enormes e que fazem com que pacientes sofram menos. Uma são as drogas via oral. As Tá. drogas orais ou seja, o que que eu vou tomar de quimioterapia? Não, só esse comprimido. Não, mas não vai me furar mais? Não. Né? Ô, André, Então, desculpa, isso daí já dá um alívio no espírito da pessoa, né? No, desse negócio de ficar tomando toma um comprimido, parece que é uma coisa menor, né? A sim, pessoa acha, fala, pô, num comprimidinho, eu né? diria que hoje já, aqui eu vou errar provavelmente no meu comentário, mas eu acho que já 20% dos tratamentos você já consegue fazer via oral. Olha Então, só. assim, toda a indústria tem um investimento enorme no tratamento via oral. Esse é o Uhum, primeiro tema. O segundo tema, também não invasivo e que não serve para todos os tipos de câncer, é a radioterapia, uhum. onde você, né, através de feixes, de feixes de radioterapia, você consegue matar o câncer com precisão. Então, o nível de tecnologia das máquinas, Fábio, é impressionante. A gente acabou de comprar uma, claro que isso é capital intensivo, É uma claro. máquina, 13 milhões de reais, uma máquina, mas veja, olha que interessante. Como ela é mais precisa, você consegue dar um tiro, vamos dizer,
como a gente está falando aqui entre leigos, 1000 vezes mais potente do que a máquina anterior. Então, o tratamento que era feito antes em 20 sessões por 2 meses é feito em 1 semana. E como é que a máquina consegue ser mais precisa? O que eu vou te comentar não é metáfora. Ela mede, inclusive, o nível de respiração, porque a gente está parado na máquina lá, todo paradinho. Respirou, se o câncer é desse tamanho, você consegue imaginar que se você respirou, o câncer moveu de lugar. Em relação ao tiro, a máquina tem sensores que, se você respira para cima ou para baixo, a cama move parcelas menores que 1 milímetro para que o tiro, enquanto a tua respiração está para cá, o tiro vem para cá. Então, ou seja, você consegue dar um tiro 1000 vezes mais forte sem afetar o tecido, porque você queimaria e danificaria o tecido no entorno. No entorno. Então, ou seja, chegou a esse ponto, né, de medir respiração, qualquer vibração do corpo, e aí você consegue ter a certeza que pode dar um tiro 1000 vezes mais forte, e com isso, em vez de tratamento ser 2 meses, o paciente tem que, vamos dizer, ele não é de Curitiba, então eu teria que ficar em hotel, família também, tem que passar só 1 semana aqui e acabou. Entendeu? Eu acho que droga oral e radioterapia de altíssima tecnologia, de precisão. Olha só que legal. E como você falou, né, é um capital intensivo, porque hoje tem essa máquina, daqui a 2 anos vai ter outra máquina e por aí vai, né? Sim, e são máquinas, um grau de tecnologia, precisão e tal, que, enfim, precisa estar acompanhando, porque como é que faz, né? Você pode ter uma situação que você tem um concorrente que tem um determinado equipamento, você não pode ficar para trás, tem que acompanhar. Foi exatamente o que ocorreu agora. E sabe que até você falou de imunização, eu acabei de lembrar, essa máquina, parte de toda a tecnologia, o teto dela é todo estrelado e vai mudando o ambiente como se fosse primavera, outono, inverno, para deixar dentro do possível, né? O paciente não está sentindo dor, mas está numa máquina, tem aquela... deixando o ambiente mais humanizado, para que ele se sinta no campo, de noite, etc. e tal. E ele escolhe, inclusive, os cenários que ele deseja estar vendo, entre aspas, um cinema. Sim. A gente nota isso em algumas salas de tomografia aqui de hospitais, laboratório. Tem aquele maquinão gigantesco que você entra no túnel, que para algumas pessoas é muito agradável, aquele barulho, aquele frio, né? Então você tem esses tetos aí, você tem imagens, legal. Legal que estão se preocupando também, não só com a doença, mas com o aspecto de humanização, e parabéns aí pelo trabalho que você está à frente, aí que vocês estão fazendo. Eu acho que todo trabalho é digno, evidentemente, mas um trabalho que tem como premissa auxiliar as pessoas, ainda mais numa situação tão complexa quanto essa, puxa, é realmente admirável, viu? É salvar vidas. Salvar vidas, exatamente. Não tem coisa mais digna que essa. Ó, André, muito legal a conversa, viu? Uma pena que a gente já terminou o nosso tempo, no nosso combinado. Passa muito rápido. Quando a conversa é agradável, eu queria agradecer imensamente, Fábio. Foi ótima conversa, de valor agregado. Espero que possamos ter colaborado aqui com quem está nos acompanhando, viu? Um grande abraço. Façamos outras vezes. Sem dúvida, porque o assunto não termina nunca, né? Uma coisa que, se a gente voltasse a falar daqui 3 meses, já tem coisas novas acontecendo. Então, André, muito obrigado, né? Essa gravação da entrevista, assim como todas as outras, fica no nosso site, no www.horizonconsulting.com.br. Você entra lá no New Horizon, já vê todas as entrevistas já realizadas e a programação das próximas. André, é um prazer enorme falar com você. Feliz saber que você está bem. Então, ó, sucesso nesse teu trabalho aí e um abraço a toda a equipe, viu? Obrigado. Boa noite a todos. Até logo. Bom te ver. Tchau. Obrigado. Tchau.